Olá, meus amigos, irmãos, boa tarde. Agora são 12 para as 14 horas. Eu gostaria de lhes falar um pouquinho a respeito de uma coisa importante que eu julgo ser da máxima importância na vida cristã e que deve ser divulgado nas igrejas, qual seja a cruz e o sangue derramado de Jesus. Isto é imprescindível se nós quisermos voltar, nos reportar à época da Reforma, quando surgiu a Igreja protestante e evangélica. Naqueles tempos, bons e alegres tempos, se pregava um evangelho genuíno, de acordo com a Escritura, bem fiel à Escritura, como convém à sã doutrina, como está lá no livro de Timóteo. Portanto, meus amigos e irmãos, eu gostaria de ler um texto para vocês. Gostaria de me ater ao texto, ao papel, e gostaria que vocês ouvissem, escutassem da minha parte este testemunho que eu faço a respeito dessa importante doutrina, que é a doutrina da cruz e do sangue de Jesus, o Filho de Deus derramado, e que era pregado com instância desde a época da Reforma protestante dos séculos passados. Diz assim o texto: levarei eu também minha cruz. A morte de cruz é uma forma de execução bem antiga. Nela eram supliciados os indivíduos execráveis da sociedade. Todo aquele que fosse acusado e condenado teria de passar por este suplício. Era a satisfação de justiça que os romanos praticavam, não os judeus. Isto remonta a milênios, desde o tempo do Império Romano dominador. Foi neste contexto que também o Messias apareceu, ou seja, nesta época. A diferença é que não se acha crime algum nele para justificar a morte dele sob este tipo de execução. Mas sabemos que foi a presciência de Deus que o levou à morte desta maneira. Ele carregou com os nossos pecados. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 10. Sabemos, contudo, que, junto com Jesus, nós fomos crucificados, ou seja, nós estávamos lá pregados juntos com Ele, figuradamente, é claro, pois Ele nos substituiu plenamente e eficazmente na cruz do Calvário. Isso demonstra que, como Jesus carregou a sua cruz, nós, igualmente, devemos carregar a nossa. Jesus fala isto quando em vida. Os discípulos lembraram-se destas palavras depois da sua crucificação. Isto aconteceu há muito e muito tempo, cerca de 12.000 anos, e ele morreu, nu e desprezado e humilhado e injustiçado, por tua causa, meu prezado ouvinte. O Pai fez recair sobre ele todos os seus pecados,
Seja grato a este sangue inocente, derramado em teu favor. Creia nele como seu Salvador pessoal e intransferível. Só lhe deu glória, sola Scriptura, sola fide, sola gratia. Observação: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 12 e Apocalipse capítulo 22, 7. Muito obrigado, meus amigos, pela sua atenção e tenham todos uma boa tarde. Se puderem, e eu acho que vocês podem, visitem uma igreja evangélica legítima, uma denominação evangélica que seja fiel às Santas Escrituras e à cruz e o sangue de Cristo. Muito obrigado pela atenção de vocês e uma boa tarde. Muito obrigado.